Próxima questão, vamos lá, mais uma. Você vai ter também uma questão muito extensa, tá certo? Essa questão foi de 2015, do ano passado. Perceba que no último Enem, olha o tamanho do texto dessa questão. Eu tive, sinceramente, que dividir em 2 slides só o texto. Vamos lá, Enem 2015, leia comigo, vai. Eu sei que às vezes é cansativo, mas entende, meu querido, entende, é necessário. Meu pai dizia o seguinte, se você precisa tomar um remédio amargo para se curar de uma doença, você toma porque você quer ficar bom, você quer ficar com saúde, então você tem que sujeitar muitas vezes a isso. Então se você está cansado, joga esse cansaço fora, meu querido, joga fora e vem comigo, vamos lá. As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por tradições e transmissão oral. Opa, tá falando da transmissão da oralidade. A maioria dos nossos povos aqui, as tribos eram ágrafas, ou seja, não escreviam. A maioria do que você tem, das lendas e tudo, era um passado de pai para filho, a tradição oral. Você vai encontrar isso, por exemplo, se você quiser fazer um paralelo, no Império de Mali, tá certo? Você tinha os griotes, tá? Quando você estiver estudando a questão dos povos africanos, você vai encontrar o Império de Mali, onde o griote era aquele cara responsável pela tradição de passar as histórias de pai para filho, tá certo? Uma tradição importantíssima, a questão da transmissão oral, que hoje em dia voltou a ser valorizado, tá certo? Sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos, ou seja, das histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco, que é uma lenda interessantíssima dos índios. De fato, as comunidades indígenas nas chamadas terras baixas da América do Sul, o que exclui as montanhas dos Andes, por exemplo, não desenvolveram um sistema de escrita como os que conhecemos, sejam alfabéticos, como da escrita do português, sejam ideogramáticos, como a escrita chinesa, que são os ideogramas, ou outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social, ou seja, já divididas em classe, como foram os astecas e os maias, é que surgiram algum tipo de escrita, tá certo? Então, nas civilizações pré-colombianas, que são os maias, incas e astecas, que são civilizações sedentárias, tá certo? Civilizações que trazem grandes cidades, tá certo? Você vai ter uma divisão de classe social, o que você não vai encontrar nos nossos índios aqui do Brasil, tá? Essa divisão de classe, você vai encontrar isso na América pré-colombiana. Eles desenvolveram um sistema de escrita porque faz parte de um processo de crescimento como civilização, tá certo? A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso, que ela surge e se desenvolve em qualquer das formas, apenas em sociedades estratificadas. Aí ele colocou os sumérios, que você vai encontrar a escrita cuneiforme, tá certo? Na Mesopotâmia, os sumérios são os mesopotâmios, uma escrita feita com um estiletezinho, que era chamado de cunha, daí veio o nome cuneiforme, escrita em barro, tá certo? Em argila, tá certo? Você vai ter os egípcios, que escreviam os hieróglifos tão famosos, né? Vários tipos de hieróglifos, como os hieróglifos, os demóticos, tá certo? É uma variação de hieróglifos, escrita no papiro, tá? Que era um tipo de folha, lá é uma planta de onde se extraía uma folha e fazia um tipo de papel, mas a gente não pode chamar de papel. Os chineses que desenvolveram os ideogramas e os gregos. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, sei que é muita informação, mas, cara, entende isso. Nosso alfabeto, só para você saber, foi inventado na Fenícia. Professor, que país é a Fenícia hoje? O Líbano, tá certo? Lembra, seu alfabeto foi inventado, essas letras, na Líbia, desculpe, no Líbano, perdoe-me, no Líbano, que era a Fenícia antigamente. Só que não tinha as vogais. Olha que coisa interessante. Eles não tinham as vogais. Quando os gregos vieram e conquistaram essas civilizações, elas trouxeram esse alfabeto fenício, que achou muito mais fácil de comunicar-se do que a escrita cuneiforme, que era dificílima, e os hieróglifos do Egito também muito difíceis. Então eles pegaram e inventaram, colocaram aí as vogais, acrescentaram as vogais e ficou o alfabeto como a gente conhece hoje, ou seja, o nosso alfabeto. Claro que naquele tempo era uma variação diferente, mas é o que hoje a gente pode chamar do alfabeto que nós utilizamos, tá certo? E aí os gregos foram conquistados pelos romanos, e os romanos vão espalhar isso
pelo Ocidente, tá certo? Continuando a leitura, só uma informaçãozinha para você a mais. O fato, olha só o próximo slide, é a continuação daquele texto. Professor, eu cansei de ler o primeiro texto. Essa é a continuação, não terminou, nem ano passado, nem 2015. Então, por favor, tenha fé, tenha perseverança, leia com atenção. O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita. Aí ele já está dizendo, os povos indígenas do Brasil não tinham sistema escrita, mas garantiam a conservação e continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e também das narrativas que sua tradição criou, através da transmissão oral. Opa, está dizendo que os nossos índios tinham transmissão oral como sua forma de perpetuar sua cultura. Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e se desenvolveram assim. E não foram poucas. Por exemplo, foram os índios que domesticaram plantas silvestres e muitas vezes venenosas, criando o milho, a mandioca ou macaxeira, o amendoim, as morangas e muitas outras mais. E também as desenvolveram muito, por exemplo, somente do milho, criaram cerca de 250 variedades diferentes em toda a América. Então, só de milho eles plantavam mais de 250 variedades diferentes de milho. Olha que coisa interessante. E se tem a macaxeira, né, a mandioca, como principal fonte de alimento dos índios aqui do Brasil, lá na América pré-colombiana, na América ali dos maias, incas e astecas, você tinha o milho como produto, né? Muitos diziam até que foi uma dádiva de Deus, dos deuses dele, que deu aquele produto para eles. E aí está aí De Angelis, História dos Índios lá em Casa, Narrativas Indígenas e Tradição Oral Popular do Brasil. Ei, meus queridos, cansei só de ler. É normal, viu? É normal você pegar um texto desse tamanho e você se assustar, mas não se assuste. Você vai ver que a resposta é bem óbvia, tá certo? O tamanho do texto, às vezes, só faz você demorar um pouco na questão. E aí é o lance de interpretar bem legal, marcar com lápis, lápis não, você só vai entrar com caneta preta, né? Marcar com a caneta, quando você está lendo os textos, aqueles pontos principais. Isso faz você ganhar tempo quando você quer realmente interpretar a questão do Enem. Então, as perguntas são as seguintes. Por favor, dê uma olhada aí nas opções. Vamos lá, voz, bote aí as opções para essas pessoas que estão aí ávidas para saber qual é a opção certa. Então vamos lá, o que é que o Enem pergunta a você? Ele diz o seguinte: a escrita e a oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que nas sociedades indígenas brasileiras a oralidade possibilitou o quê? Ora, ele está perguntando assim, no Brasil, nos índios do Brasil, a oralidade possibilitou o quê? Ora, no meio do texto ele fala. O texto responde a pergunta. O texto diz que a maioria, eu não preciso nem dar uma olhada nas opções, mas vou te dizer antes. Ele diz que serviu para perpetuar a cultura desse povo que não tinha escrita. Então, o que os mais jovens vão saber dessa cultura é através da oralidade, das histórias que são contadas de pai para filho, dos mais velhos que se reúnem, às vezes, à beira de uma fogueira e contam as histórias, e essas histórias se perpetuam. Então, veja, letra A diz assim: a conservação e a valorização dos grupos detentores de certos saberes. O texto fala sobre um grupo de pessoas, um grupo de indígenas que tinham esses saberes? Não, tá certo? Isso não é errado, mas o texto não vai falar sobre isso. Não vai dar ênfase a um grupo de pessoas dentro da tribo para falar que eles é que tinham a sabedoria, eles é que tinham o conhecimento para passar. Existiam essas pessoas? Existiam sim, mas o texto não fala sobre isso. E a pergunta é, a oralidade possibilitou o quê? O que a oralidade possibilitou? Percebe qual é a pergunta para você entender a resposta, tá certo? Letra B diz assim: a oralidade possibilitou a preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos indígenas. Ei, eu acho que isso daí está escrito de outra maneira, acho não, tenho certeza, dentro do texto. Ou seja, desculpe,
A oralidade possibilitou exatamente preservar a cultura, já que não tinha nada escrito, e possibilitar que os saberes e a memória passassem para frente da cultura desse povo. Nós sabemos muito da cultura desse povo através da oralidade que eles preservaram ao longo do tempo. Letra B está com cara de certa, vamos à letra C. A manutenção e a reprodução dos modelos estratificados. Ei, o texto não vai falar sobre modelos estratificados, modelos hierárquicos, até porque isso no Brasil, nos indígenas do Brasil, não existia esse modelo hierárquico, tá certo? Letra C, falso. Ei, entende o que é porque é falso. Não basta você saber a que é certa. Você tem que, como estudante, interpretar o erro ou não o erro, mas por que aquela opção não tem nada a ver com o texto que você leu no enunciado, tá certo? Letra D, a restrição e a limitação do conhecimento acumulado a determinadas comunidades. Espera aí, nem eu entendi. A restrição e a limitação, quer dizer que a questão oral, né, vai limitar e restringir o conhecimento. Isso é falso, pessoal. Não vai limitar o conhecimento, vai espalhar esse conhecimento, né? Então, não vai restringir, vai deixar esse conhecimento ser falado de um para o outro e se espalhar por vários locais. Letra E, o reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação. Olha, a fala é um importante meio de comunicação, mas o texto vai querer mostrar isso para você. Se você tivesse que comparar a letra B com a letra E, pelo que o texto fala, realmente a letra B tem tudo a ver com o texto. Letra E não está errada, mas letra E não condiz com o texto. Então não é a certa para esse texto dessa questão. Beleza isso? Voz, dúvidas aí? Não, nenhuma. Só dar um abraço aí para Yara Ribeiro, certo? Ela está dizendo que o senhor, ela escreveu assim, ó: meu Deus, esse professor é bom demais. Vala-me Deus do céu. Agora, ó, enchei. Yara Ribeiro, beijos, minha querida. Obrigado. Por favor, não faz isso não. Deixa eu continuar a aula, senão eu não vou nem me sentir daqui pro resto da noite. Eu acho que eu não vou nem dormir, viu? Beijos. Obrigado por você estar nessa audiência aqui com a gente, estudando. E vamos lá, Yara. Vamos para a quinta questão.